Fala pessoal, começando aqui o meu primeiro vídeo do canal, tá? O intuito da criação dele é mostrar que um Zé Ninguém, assim como eu, pode sonhar com a classificação para o Mundial de Pokémon TCG. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui minha rotina de treino, minhas gameplay físicas e online, algumas dicas de deck, análise do meta, e se tudo ocorrer bem, né? Quem sabe a gente não consegue fazer uns vídeos aí abrindo pacotinho também. Nesse primeiro vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês uma das ligas que eu participo. Ela acontece toda quinta, às 19h30, na praça de alimentação do Shopping Metropolitano, no Recreio dos Bandeirantes. Ela é organizada pelo Diogo da Pokétrainer. Eu vou começar, né, mostrando para vocês aqui como é que eu preparo meu deck. Hoje, no caso, eu vou estar trocando meu sleeve. Então, eu vou tentar, dessa vez, utilizar dois sleeves, tá? Para proteger um pouquinho melhor as minhas cartas. O sleeve que eu vou estar utilizando hoje vai ser esse novo The One da Central. Vou adiantar aqui o vídeo para vocês e volto depois, na finalização. Ele parece, tá, que protege bem a carta. Mas antes de colocar ela nesse sleeve aqui, eu vou colocar ela num outro sleeve, chamado Perfect Fit, que ele é da Central também. Bom, finalizado o processo de colocar os sleeves duplos, né? A gente tá aqui com o nosso deck pronto. Deu para ver que eu não tô muito acostumado com esse tamanho ainda, mas ele ficou com um embaralhamento muito gostoso, sabe? Parece que ficou bem protegido. Vou fazer um corte aqui agora para minha chegada lá no evento. Vem comigo! E aqui a gente consegue ver o pessoal se preparando para a primeira rodada e ali no fundo o pessoal trocando as cartas. E depois do Diogo organizar tudo, vamos embora para a primeira rodada. Começamos, né, enfrentando um deck de Charizard. Ele abriu de Duskull e eu abri de Budew. Ele já começou com dois Poffins, né, buscando dois Charmanders, um Pidgey e o outro Duskull, e passou o turno dele para mim. No meu primeiro turno, né, eu comecei descendo um Drip que já estava na minha mão e bandei um Arven para poder buscar o meu Poffin e o meu Cristal. Eu sempre tento no meu primeiro turno estar trazendo 2 ou 3 Drips, né, para poder dar sequência no meu jogo. Com o meu Poffin, né, eu busquei um outro Drip e um Charmander para eu poder já dar uma pressão nele, tá? Na minha mão eu tinha um Tera Orb, um Cristal, um Budew, uma Pedra Selada, um Dragapult e um Arven, mas eu preferi apenas só bater com o Budew, né, e dar o Item Lock no meu oponente para eu conseguir atrasar ele um pouco e ganhar um tempo a mais para eu poder montar o meu setup. Ele começou ligando uma energia no Charmander dele do banco e evoluiu do Skull dele para 2 Clops. Na sequência ele usou um Arven, tá, para estar buscando um Doce Raro e uma TM Evolução. Aí ele estourou 2 Clops dele, matando o meu Budew, né? Eu não sei o quanto que isso foi vantajoso, porque ele acabou me dando um prêmio e também gastando um recurso que ele podia estar utilizando mais pra frente. Na sequência ele colocou o TM Evolução e usou para poder evoluir os 2 Pokémons do banco dele. Ele evoluiu o Duskull, né, para 2 Clops e o Charmander para Charmeleon. Esperei ele terminar de embaralhar o deck dele, dei o meu corte e segui pro meu turno. Comecei comprando um Drip e já colocando ele no banco. Depois eu acabei usando um Arven para buscar um outro Doce Raro e um Skate de resgate. Depois eu joguei o meu Tera Orb, né, para poder buscar o meu Charizard. E aproveitei também para já ligar o meu Skate no meu Drip ativo, para poder zerar o custo de recuo dele. Aqui eu já evoluí o meu Charizard, fui buscar as energias, né, de fogo. Liguei 2 no próprio Charizard e uma no meu Drip do banco. Eu dei uma analisada no que eu podia fazer nesse turno e acabei optando por colocar o Charizard no ativo e bater com ele no Charmander dele. Eu acho que aqui eu posso ter errado, tá? Porque eu acabei deixando um espaço para tomar o combo, né, de Dusknoir mais Charizard. Eu até tinha um outro Budew na mão e podia ter usado ele para dar Item Lock no meu oponente e ganhar um pouco mais de tempo. Só que eu acabei ficando com medo dele ter um boss e acabar puxando o meu Charizard do banco e dando combo mesmo assim e eu perdendo o meu Charizard. No turno do meu oponente, né, ele acabou fazendo o que eu fiquei com medo de tomar mesmo. Ele buscou com uma outra bola, ele acabou buscando o Charizard dele, evoluiu, explodiu o Dusknoir dele e atacou com o Charizard dele dando nocaute no meu Charizard. Coloquei o meu Drip que estava com o Skate no ativo e comecei o meu turno jogando uma bola Nin. E aqui eu fiquei com muita dúvida no que eu ia estar trazendo, tá, com esse minha bola Nin, porque eu pensei em trazer o Fizandipt para poder usar a habilidade dele e comprar 3 cartas aleatórias, ou então se eu colocava o meu no Minion, né, acabava perdendo o direito de buscar o meu apoiador com ele, porque ele não veio da minha mão,
e usava a minha pedra selada que eu tinha na mão para poder buscar uma carta específica. E foi isso que eu acabei fazendo. Com a pedra selada, eu trouxe meu Arven e já usei ele na sequência para poder estar trazendo o meu doce raro para evoluir o meu drip. Eu evoluí o meu drip que estava no banco, liguei uma energia psíquica nele e liguei também o cristal. Puxei ele pro ativo e bati no Charizard dele e dei nocaute no PJ dele do banco. Aqui eu já sabia que eu não ia tomar nocaute nesse turno, tá? Porque ele não tinha nenhum 2-Call em campo, então ele não ia conseguir fazer o combo dele novamente para dar nocaute no meu Pokémon. Ele abriu o turno dele usando um Poffin para trazer o PJ em um 2-Cool e descer um Charmeleon da mão. Aqui ele acabou usando um pegador de contra-ataque para puxar o meu Lumineon pro ativo e deu um nocaute nele. Mas eu já sabia que o jogo estava garantido porque na volta eu só bati com o meu Dragapult nele, dando nocaute no Pokémon dele e pegando os últimos 2 prêmios e vencendo a partida. Vambora então pro segundo jogo. No segundo jogo eu comecei jogando de novo, né? E eu abri com o Beedrill e meu oponente com um Charmander. Eu usei meu Tera Orb para poder dar aquela olhada no deck, para ver o que ficou no prize, e acabei puxando o meu Dragapult para minha mão. Eu tava um pouco travado ali porque eu não tinha muita coisa para fazer, então eu acabei só passando o turno pro meu oponente e fiquei rezando, né, para ele não conseguir matar o meu Beedrill e dar um donk. Meu oponente começou de novo com a mesma jogada, né, energizando o Charmander dele e usando 2 Poffins, tá, para poder trazer 2 2-Cools, um Pidgey e outro Charmander. Parece que ele também não tinha muita coisa pra fazer, então ele acabou somente embaralhando o deck, eu cortei o deck e ele acabou passando o turno dele. Eu abri o meu turno com um Poffin de colega e trouxe um Drip e um 2-Call. Depois eu usei o meu Lance para buscar 2 Drips e um Dracloak. Já aproveitei também ali para estar ligando a minha energia do turno em um dos Drips, tá? E bati com o Budew de novo, dando o Item Lock e ganhando um tempo, sabendo que ele não ia conseguir fazer nem o Charizard, nem o Pidgeotto nesse turno, porque ele não ia poder usar item. Por conta do ataque do Budew, né, acabou que o turno dele foi bem curto também. Ele só evoluiu o Charmander dele para Charmeleon, e colocou outra energia e deu nocaute no meu Budew. Eu coloquei o meu Drip, que já estava energizado, no ativo, porque eu sabia que nesse turno eu ia conseguir atacar com ele. Então eu comecei a minha sequência. Usei o Arven para trazer o Doce Raro e o Cristal, evoluí o meu Drip para Dragapult, anexei o Cristal nele e evoluí os meus 2 Drips do banco, usando a habilidade dos Draclouks para poder comprar carta. Pensei um pouco no que eu ia fazer e acabei usando o meu pegador de contra-ataque para puxar um 2-Call dele para frente, dando nocaute assim nele, e no outro 2-Call do banco, para justamente me prevenir de tomar o combo de Dusknoir com Charizard. Meu oponente voltou com o Charmeleon dele já energizado para a posição de ativo e começou o turno dele descendo com o Charmander já energizando ele. Na sequência ele já evoluiu o Charmeleon dele ativo para Charizard e pegou as energias do deck e ligou 2 no Charmander que não tinha energia nenhuma no banco e outra no outro Charmander que ele tinha acabado de descer nesse turno. E aí ele finalizou o turno dele só batendo mesmo com o Charizard dele no meu Dragapult. Quando eu comecei o meu turno eu já senti que o jogo estava bem favorável para mim. Então eu comecei usando as habilidades dos Draclouks para conseguir comprar carta e acabei só evoluindo o meu 2-Cool para Dusknoir e energizei o meu outro Dracloak do campo que já tinha energia de fogo nele. Aqui, né, eu posso ter errado por não ter evoluído meu Dracloak totalmente energizado, já tendo o Dragapult na mão. Para finalizar meu turno, eu só bati mesmo com o Dragapult, dando nocaute no Charizard dele e no PG do banco, garantindo assim que no próximo turno ele não conseguiria buscar por cartas específicas no deck dele. No turno do meu oponente ele jogou uma Kissera, o que poderia ter acabado muito com meus planos, né? Porque afinal eu não evoluí meu Dracloak no último turno, mas ele só bateu mesmo com o Charmander dele, na passagem de turno eu bati de novo com o meu Dragapult e ganhei a partida. Vamos embora para a segunda rodada então. Minha segunda rodada foi contra um Terabox. Foi uma partida muito acirrada e divertida.
Acho que tomei algumas decisões erradas, mas a gente vai ver isso durante a partida. Eu comecei jogando e abri com um Budil no ativo e um Drip no banco. Já desci mais um Drip e fui ver o que esse dito dele fazia porque eu não conhecia muito bem o deck. Descobri que ele pode escolher qualquer Pokémon do deck e colocar no lugar dele. Não tinha muito o que fazer nesse turno, então eu acabei só passando mesmo. Meu oponente começou com uma bola de Nim e após verificar o deck dele, ele trouxe um Rotom ventilador e usou a habilidade dele para trazer 2 Ruhut para o banco, né, e um Noctowl para a mão dele. Também ele já usou a habilidade do dito dele e trouxe aquele Ogerpon de água. Ele pensou por um tempo nas opções que ele tinha e ligou uma energia de água no Ogerpon e só bateu mesmo com o primeiro ataque, o Chora Mais, né, que deu 20 de dano no meu Budil e me impedia de recuar. Eu já comecei evoluindo meu Drip, né, pra Dracloak e desci um outro Budil, porque o meu que tava no ativo já tava à beira do nocaute. Eu usei a habilidade do Dracloak pra ver se achava algo útil, mas acabei só ligando uma energia do turno no Drip e o cristal nele também. Como não tinha muita opção, eu acabei jogando a Kissera pra tentar resetar a minha mão. Só que aí, com isso, eu consegui só um outro Drip, coloquei ele no banco e bati com o Budil dando 10 de dano no Ogerpon dele, já deixando ele no range pro nocaute com o ataque do Dragapult, impedindo ele de jogar item. No turno dele, ele já começou descendo aquele Ogerpon de grama, e usou a habilidade dele, ligando uma energia de grama e comprando uma carta. Na sequência, ele foi e usou um Plínio e energizou o Ogerpon ativo dele. Como eu não conhecia esse deck, eu não sabia direito o que ele rodava nessa lista dele, então eu não sabia muito bem o que esperar desse deck. Ele finalizou atacando com o Ogerpon de água dele, que já estava totalmente energizado, e deu um nocaute no meu Budil ativo e no meu Drip que estava carregado no banco. Eu coloquei o meu Budil no ativo, justamente por ele ter 0 recuo, né? E comecei o meu turno já usando a habilidade do Dracloak para saber o que eu ia ter na mão para trabalhar nesse turno. Eu pensei num bom tempo no que eu ia fazer, porque o ataque do Ogerpon de água dele, né, tinha um potencial para levar de novo 2 Pokémons meus. E acabou que esse tempo todo pensando não serviu pra nada, porque eu só tomei decisão errada. Primeiro, no outro turno, eu já tinha errado, né? De descer tanto cristal quanto energia no meu drip, sem prestar atenção nesse ataque do Ogerpon de água. E aqui nesse turno, eu vou errar de novo, por não ter visto que eu tinha o Dracloak na mão para poder evoluir o meu drip, e por descer o meu Luminion para pegar um boss para tentar dar um stall no meu oponente. Comecei usando um Poff para tentar trazer mais um Drip e acabei descobrindo que ele estava no Prize. E com isso eu trouxe um Duskull e um Charmeleon. Depois dessa sequência de erros, né, eu desci o meu Luminion e peguei o meu boss. E percebi que estava na minha mão um Dracloak. Evoluí o meu Drip para Dracloak e usei a habilidade dele, conseguindo pegar um Arve. Na sequência eu usei esse Arve para pegar um Pegador de Contra-Ataque e um Skate de Recuo. Energizei um Dracloak do banco e acabei usando o meu Pegador de Contra-Ataque para trazer um Ruhut dele para frente. E ataquei novamente com o Budil, dando o Item Lock nele. Ele começou o turno dele colocando a área 0 em campo e expandindo o banco dele. Ele acabou ligando uma energia no Ruhut, e aí ele acabou usando o ataque do Ruhut, onde ele joga 3 moedas e para cada cara é colocado 10 de dano no meu Pokémon ativo. E acreditem, ele acertou as 3 caras, dando nocaute no meu Budil. A gente até brincou antes dele jogar, né, que isso ia ser difícil, e mesmo assim acabou acontecendo. Tanto que quando aconteceu ele acabou dando aquela comemorada ali. Eu coloquei o meu Dracloak já energizado no ativo e segui pro meu turno. Comecei usando uma Ultra Bola para trazer o meu Dragapult, porque eu sabia que eu tinha que começar a colocar uma pressão nele. E cometi mais um erro.
Não usei a habilidade do Dracloak antes de evoluir ele. Eu acabei usando a habilidade do meu Dracloak do banco para poder comprar uma carta e coloquei o meu estádio desmoronado para tirar a área 0 dele de campo. Na sequência, acabei usando o meu boss para trazer o Ogerpon dele que já estava danificado e ativei a minha Pedra Selada para trazer uma energia psíquica para conseguir bater com o meu Dragapult. Dei nocaute no Ogerpon ativo dele, coloquei 10 de dano no Ogerpon de grama dele no banco, coloquei 20 de dano em um Huhut dele, 30 de dano no outro Huhut. O oponente colocou o Huhut energizado dele no ativo e começou o turno com uma bola de ninho para trazer o Fezandipt para conseguir comprar carta. Ele vai usar um vaso terrestre para conseguir buscar 2 energias para a mão e só depois disso ele vai estar usando a habilidade do Fezandipt, sequenciando muito bem, porque ao tirar as energias do deck, ele acaba aumentando a probabilidade dele de comprar uma carta melhor para ser usada nesse turno. Ele vai então evoluir o Huhut ativo dele para Noctowl e com isso vai conseguir buscar 2 cartas no deck dele, que foi o Cristal e o Estádio da Área 0. Ele já vai descer o estádio, tirando o meu estádio desmoronado, e já vai descer também um outro Ogerpon de água. Na sequência, ele vai ligar o Cristal nesse Ogerpon de água, vai recuar o Noctowl dele do ativo, ligar uma energia de água, usar uma troca de energia para mover a energia de grama do Ogerpon dele para o ativo, usar a habilidade do Ogerpon do banco para descer uma energia de grama nele e comprar uma carta, descer outro Ogerpon de grama e usar a habilidade dele também. Depois disso tudo, ele declarou o ataque dele com o Ogerpon de água, dando 100 de dano no meu Dragapult e nocaute no meu Dracloak do banco. Eu na hora achei um pouco estranho, porque quando eu li a carta do Ogerpon dele, para mim ficou claro que ele precisaria devolver as 3 energias pro deck. Mas tanto ele quanto o juiz me explicaram que, pela regra, ele pode sim devolver apenas 2 dessas energias, né? E usar a habilidade do ataque mesmo assim. Eu comecei o meu turno usando uma bola de ninho para tentar trazer o meu Alakazam Radiante, que ia me permitir mover contadores de dano no campo do meu oponente. Eu pedi para ler a carta do Ogerpon de grama, né, para eu ter certeza de que o meu Dragapult ia sobreviver a um ataque dele no próximo turno. Na sequência, eu joguei uma Kícera para diminuir a mão dele para 2 cartas, dei uma pensada no que eu conseguiria fazer e acabei descendo meu Fezandipt e usei a habilidade dele para comprar 3 cartas. Eu olhei para o meu descarte e vi que já tinha uma energia de fogo lá, e com isso eu não ia conseguir energizar o meu Charizard se eu trouxesse ele para campo. Então eu usei uma Ultra Bola para buscar meu Charizard, descartando 2 energias que estavam na minha mão, e na sequência usei uma Super Vara já para retornar elas para o meu deck. Nesse turno eu queria muito dar um nocaute no Fezandipt dele para impedir que ele pudesse comprar mais cartas no outro turno. Mas infelizmente eu não tinha nada na minha mão para fazer isso. Então eu acabei fazendo algumas contas, movi 10 de dano pro Ogerpon ativo e acabei atacando com o meu Dragapult dando dano nele e deixando todos os outros pokémons do banco dele no range para mais um ataque para ganhar a partida.
Aqui só me restou rezar, né, que ele não conseguisse nenhuma forma de puxar algum dos meus Pokémon suportes do banco ou então o meu Charizard. Ele começou o turno dele, usando a habilidade do Fezandipit para comprar 3 cartas, e na sequência acabou usando uma bola ninho para trazer o Pikachu EX para o campo dele. Depois disso, ele evoluiu o Ruhut dele para Noctowl, permitindo que ele buscasse tanto Plínio quanto a troca de energia para conseguir energizar o Pikachu EX dele. Para finalizar, ele desceu o Latias EX para conseguir recuo grátis com um Pokémon ativo dele, colocou o Pikachu no ativo e deu nocaute no meu Dragapult. Foi como eu disse lá no começo, foi uma partida bem acirrada, bem divertida, e acho que a gente acabou não ganhando por pouco. Óbvio que cometi alguns erros, tá? Mas isso acontece. E o que eu levo de lição dessa partida é justamente isso. É aceitar que erros vão acontecer e não deixar de se abalar com isso durante a partida e tentar contornar isso da melhor forma possível. E depois, óbvio, analisar o que você errou para não errar novamente no futuro. A terceira rodada, enfrentei a filha do meu último oponente. Ela parecia ter ali por volta dos seus 8, 9 anos, e foi muito legal jogar contra ela. Deu para perceber que ela sabia o que ela estava fazendo com o deck dela. Como nessa rodada ela estava jogando do lado do pai dela, algumas vezes ela acabava pedindo conselho para ele sobre o que fazer no turno. Eu achei bem legal essa relação deles, e me mostrou que o Pokémon pode sim ser um hobby que fortalece os laços familiares. E além de tudo, ele ajuda as crianças a desenvolverem o seu lado criativo e o raciocínio, pois o jogo pede que você realize estratégias para conseguir a vitória. Eu vou acabar cortando essa partida porque foi uma partida bem simples, e na segunda rodada, no meio da partida, ela acabou desistindo porque estava cansada. Afinal, já era a terceira rodada do dia, já devia ser lá pelas suas 10 horas da noite, então eu super entendo. Mas gostei muito da partida e confesso que bateu uma nostalgia forte, pois comecei essa minha paixão por jogos de cartas justamente por conta do meu pai. Foi ele que me deu o meu primeiro deck de Pokémon quando eu tinha mais ou menos ali a idade dela, e foi ele que me ensinou a jogar. Ele também me levava num torneio que tinha num shopping perto de onde que a gente morava, que era muito bacana. Tinha área de jogo e aí você podia desafiar qualquer pessoa que estivesse por ali. Você tinha uma caderneta onde você ia carimbando as suas vitórias, e quando você chegasse num certo número de vitórias, você podia chegar na loja e solicitar um duelo contra o líder do ginásio. Aí, né, um funcionário da loja pegava um deck desse líder do ginásio e batalhava contra você. Caso você fosse o vencedor, você ganhava uma insígnia daquele ginásio. Era algo assim muito legal, ainda mais que eu era criança, eu assistia o desenho, então você ia lá jogar, você enfrentava outras pessoas e podia sair de lá com uma insígnia do desenho que você assistia. Era algo assim sensacional. Inclusive, alô Pokémon, vamos voltar com esse torneio aí, pô. Vou cortar aqui pro final da partida e na sequência a gente já vai para a última rodada. A última rodada, infelizmente, vai ficar sem vídeo, porque acabou a memória do meu celular e eu consegui gravar somente alguns minutos dela. Porém, dessa vez, né, eu enfrentei um deck de Raio Fúria. Ele acabou ganhando as duas partidas, mas as duas foram bem disputadas. Dá até pra ver, pelo pouco que foi gravado, que meu oponente sabia muito bem o que ele estava fazendo com o deck dele. E durante as duas partidas ele sequenciou perfeitamente todos os turnos dele, conseguindo assim a vitória na rodada. Acabou que nesse torneio eu peguei somente a quinta posição, e isso me deixou chateado porque eu sou uma pessoa muito competitiva. Mas não é sempre que dá pra pegar um top 3. Então, vida que segue, bora treinar mais para os próximos torneios, e fazer esses vídeos aqui acabou me ajudando bastante, porque eu vou analisando todas as jogadas em que eu fiz, que meu oponente fez, o que eu podia ter feito diferente, aonde que eu errei, igual eu falei aqui durante o vídeo, e somente com a prática mesmo para conseguir uma evolução. Vou deixar vocês aí com mais um pouquinho das imagens que eu consegui pegar desse último jogo, né? E volto para a finalização do vídeo. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o meu primeiro vídeo. Se você gostou, já se inscreve no canal e deixa aquele like. E não deixa de acompanhar o canal não, tá? Vou tentar pelo menos uma vez por semana trazer um vídeo aqui pra vocês. Você pode também deixar aqui embaixo um comentário
falando o que você achou do vídeo, se prefere que eu faça vídeos mais curtos, ou se você tem alguma outra sugestão, ou até mesmo alguma crítica, tá bom? Um abraço e até a próxima, pessoal!